Alô, pessoal! No vídeo passado nós vimos sobre protocolo RS-232. Então, uma das coisas que nós vimos, pessoal, é que ele tem um formato básico de pacote, que ele começa sempre, então, com o nível lógico 0, que nós chamamos de o Start Bit. Antes do Start Bit sempre tem o que a gente chamou de Idle. O Idle, então, pessoal, é um silêncio. O silêncio é nível lógico 1, então é nível lógico 1 eternamente. E aqui tem um primeiro nível, quando nós vamos enviar um pacote, né, um dado, um byte, nós temos um start bit. Então nós temos aqui, pessoal, os nossos dados. E depois nós temos um stop bit, que seria o nível lógico 1. Aqui nós temos o nosso encapsulamento, e isso aqui é o que a gente chamou então de pacote 232, certo? Para cada byte, né, de um Modbus, por exemplo, nós temos um pacote 232 independente, beleza? Depois desse stop bit, ele entra novamente em idle. Então aqui vem novamente o idle, que seria nível lógico 1, contínuo na linha, né? Então, nível lógico 1 contínuo. Pessoal, dado esse pacote 232 aqui, nós temos algumas características que precisamos conversar sobre ele. O primeiro, pessoal, é que olha só, nós temos um dispositivo, vamos colocar aqui o dispositivo A, comunicando com o dispositivo B. O dispositivo A está enviando a informação, o dispositivo B está recebendo. O dispositivo A ele vai gerar esse sinal e o dispositivo B tem que reconhecer esse sinal. Como que o dispositivo B vai reconhecer o sinal, pessoal, se ele não souber a base de tempo do dispositivo A? O que é a base de tempo, pessoal? É quanto tempo que o dispositivo A está colocando para cada bit. Para começo de conversa, pessoal, esse tempo de cada bit teria que ser um tempo fixo, concorda? Porque senão o dispositivo B não conseguiria identificar isso. Qual que seria a regra desse tempo não fixo? Então, a regra mais simples é o tempo de bit é fixo. Então, aqui vamos começar assim, ó. O tempo de bit é fixo. E eles criaram, então, pessoal, uma unidade de medida para isso, que é a taxa de bit. Isso aqui vocês podem encontrar também, pessoal, com baud rate. Então, o baud, pessoal, nada mais é do que 1 sobre t, onde t é esse tempo de bit. Tá? Então, tempo de bit, tempo de bit. Esse baud rate, pessoal, o que ele dá? É quantos bits, a quantidade de bits enviados em um segundo. Então, se eu falo para vocês o seguinte, olha, numa comunicação tem 9.600 bits por segundo. Então, os dispositivos já sabem, né, que cada bit aqui, ó, é aproximadamente 1 milissegundo, tá? Não, 100 microsegundos, né? Eu posso estar falando coisa errada aqui, depois eu confiro isso. Então, eles já conseguem saber, olha, se meu baud rate, então se meu baud, vamos chamar de BR, é igual a 9.600, então, o meu tempo de bit, para cada bit, vai ser 1 sobre 9.600, que aqui eu posso calcular como 104 microsegundos, certo? Então aqui, cada tempo de bit vai ser igual a 104 microsegundos, né? Então, a partir do momento que ele enviar o start bit, tanto o dispositivo de transmissão quanto o dispositivo de recepção já sabem, né, que a cada 104 milissegundos é um novo bit. Beleza? Então, dessa forma, pessoal, eles sabem, né, qual que é a velocidade de comunicação e eles conseguem manter um sincronismo entre o dispositivo A e o dispositivo B, o dispositivo transmissor e o receptor, respectivamente. Pessoal, eu falei a palavra sincronismo. Essa palavra é importante. A primeira coisa é que eu falei o seguinte, que esse baud rate, tanto o dispositivo A
quanto o dispositivo B tem que ser configurados, tá? Então, eles têm que saber, antes que a comunicação aconteça, então, antes que o byte seja enviado de um para o outro, os dois dispositivos têm que saber qual que é esse baud rate. Pessoal, isso é uma característica de protocolos assíncronos. Então, eu posso dizer para vocês, olha, que o protocolo RS-232 é um protocolo assíncrono. E isso significa, pessoal, que cada dispositivo, por si só, eles não conseguem olhar para a linha de comunicação e já saber qual que é o bit, tá? O que ele tem que saber? Ele tem que saber, antes disso tudo, qual que é a velocidade de comunicação em bits por segundo. Então, aqui, ó, quando eu falei baud rate 9600, a unidade disso aqui é o tal do BPS, bits por segundo. Os dois têm que estar na mesma base, pessoal. Se um tiver numa base e outro tiver em outra base, por exemplo, se aqui está gerando em 9.600 bits por segundo e esse aqui está recebendo em 19.200, por exemplo, então não vai ter uma conversa, certo? Porque esse aqui vai estar gerando numa velocidade, esse aqui vai estar recebendo em outra velocidade. Então, para cada bit que um enviar, o outro vai receber uma quantidade diferente de bits. Não tem como eu olhar apenas para o bit que está passando na linha de comunicação e saber qual que é o valor lógico daquele bit, tá? Isso é típico de protocolos assíncronos. Pessoal, se existem protocolos assíncronos, por contraste, eu posso concluir que existem outros protocolos de comunicação que são síncronos, tá? Um protocolo de comunicação síncrono, pessoal, eu não tenho a noção de baud rate. Bastaria eu olhar para o sinal da linha, tá? Para o nível lógico da linha, para a tensão que está ali nos fios ligando os dois dispositivos, e a partir daquela tensão eu já consigo saber o bit, sem saber qual que é a velocidade de comunicação, tá? Eu não sei se nós vamos ter tempo de estudar protocolos síncronos, mas é bom que vocês saibam que existe, tá? Então, existem protocolos síncronos, mas no nosso caso do RS-232 é um protocolo assíncrono, e portanto significa que nós temos que configurar a velocidade de comunicação com antecedência. Pessoal, então olha só, falando sobre, se a gente falar, olha, o Modbus, temos o equipamento Modbus, nós já sabemos, ó, nós vamos precisar configurar na nossa rede de comunicação qual que é o endereço do escravo, certo? Se o nosso dispositivo que nós vamos colocar na linha é um escravo, nós vamos ter que configurar o endereço dele. Se o nosso dispositivo que nós estamos configurando na linha é um dispositivo mestre, nós vamos ter que configurar no mestre quais os escravos que ele vai ter que vazar a varredura. Se nós estamos colocando independente do dispositivo, agora nós temos uma outra configuração que nós vamos precisar, pessoal, que é o quê? O baud rate, né? Velocidade de comunicação. Todos os dispositivos de uma mesma linha, pessoal, tem que ter a mesma velocidade para que não caia nesse erro que eu citei aqui, tá? Então, todos eles têm que estar na mesma velocidade, senão eles não conseguem sincronizar para encaminhar os dados. Então, todos eles têm que estar numa velocidade similar. Beleza, pessoal? Esse é o baud rate aqui, né, aplicado num pacote 232. Importante, pessoal. O Modbus, a unidade básica dele é frame, que em português a gente pode chamar de quadro, tá? Mas a palavra frame é mais comum. No caso do RS-232, vocês vão ver que eu estou me referindo sempre como pacote. Aqui, no caso do frame, pessoal, é uma sequência de bytes que tem um significado, certo? Os bytes, cada um em sequência deles, né, tem um significado. Aqui no pacote, eu estou falando de bits. Eu posso falar que um frame, pessoal, é composto por vários pacotes e cada pacote é composto por vários bits. Beleza? Estou escalonando, então, as coisas até a menor unidade possível de se passar numa rede de comunicação, que são os fios, tá? Eu só quero deixar bem claro, pessoal, que nós não falamos frame 232 e nós não falamos pacote 232, tá? Então, isso conceitualmente na disciplina está errado. Para 232 nós vamos chamar de pacote e para Modbus é frame ou quadro, beleza? Pessoal, então isso aqui que nós falamos era o pacote básico 232, tá? Como que esse protocolo foi pensado? Ele foi imaginado, pessoal, lá nos anos 60, tá? Por uma instituição composta por várias indústrias, eles eram chamados de EIA.
Então, Associação de Indústrias Eletrônicas. Lá na época, pessoal, nos anos 60, eles começaram a ver a importância de ter comunicações entre máquinas e eles começaram a criar protocolos, tá? Então, só para vocês terem noção, nos anos 60 foi criado o 232. Esse 232, apesar dele ser antigo, você já consegue imaginar que ele é usado até hoje, tá? Ele é muito importante esse protocolo. Naquela época também, pessoal, nos anos 70 já, surgiu também o Ethernet, tá? O Ethernet foi onde foi baseado o que a gente chama hoje de internet, que seria a rede global de computadores. Só para vocês terem ideia, pessoal, então, que não é um protocolo antigo, tá? É uma coisa nova que ainda é muito utilizada nos dois casos. Pessoal, o que é essa recomendação, tá? Então, até RS significa recomendação padrão. O que essa recomendação fala? Ela especifica tensões, temporizações, que aqui você já pode então imaginar o baud rate, as funções dos sinais e as conexões mecânicas, né? Eu já falei para vocês isso lá no primeiro vídeo do GRS 232. Importante pessoal, que ela não especifica o significado dos dados. No nosso caso, pessoal, qual protocolo que define o significado de cada byte? O Modbus, beleza? Quando nós vamos falar mais para frente da disciplina, nós vamos entender muito bem, pessoal, o que significa um protocolo falar de uma coisa, outro protocolo falar de outra. Porque os protocolos, pessoal, eles não conseguem falar de tudo ao mesmo tempo, tá? Então, eles separaram as funções para que ficassem menos confusos. Qual que era a utilização padrão dos 232 na época da criação? Eles imaginaram, então, pessoal, a interligação entre dois computadores. E esses computadores teriam modem, que seria um dispositivo como se fosse um telefone. Então, aqui seria um modem para ligação, a interconexão entre os modems seria como se fosse um telefone. E a ligação entre o modem e o computador seria por RS-232, tá? Então, essa foi a comunicação básica ali que eles imaginaram no início, lá nos anos 60, para esse protocolo. Importante, pessoal. O computador eles chamaram de DTE, enquanto que o modem eles chamaram de DCE. A linha 232 estava justamente entre o computador e o modem, tá? Então esse era o protocolo inicial imaginado. O DTE, pessoal, é Data Terminal Equipment. Equipamento terminal de dados, enquanto que o DCE, pessoal, é Data Communication. Equipamento de comunicação de dados. Beleza? Pessoal, então numa linha 232, nós sempre temos que saber que naquela comunicação tem um DCE e um DTE, ou dois ETS ou dois DCS, tá? Isso vai ser importante, então. A linha 232, pessoal, ela sempre foi imaginada direto. Então, é um equipamento, vamos chamar aqui de equipamento A, ligado diretamente ao equipamento B. Essa ligação direta, pessoal, vem justamente dessa ideia inicial que seria alguma coisa linear, assim, tá? Com início e final. E não, que nem no Modbus, por exemplo, o Modbus já prevê que vai ser um equipamento mestre ligado até 247 escravos, né? O 232, pessoal, não permite, ele não dá essa ferramenta, tá? O 232, ele permite só uma ligação entre dois dispositivos direto dessa forma, tá? Então, pessoal, só deixando bem claro aqui, tá? A ligação entre o modem aqui não é 232, tá? O modem aqui, pessoal, ele significa justamente modulador e demodulador, tá? A comunicação aqui na época, que eles chamam aqui de telecommunication, aqui era na época uma comunicação telefônica, tá? Que é alguma coisa analógica. Enquanto que o 232 é uma comunicação digital, tá? Então tá, pessoal, aqui está o pacote básico do 232. A gente já conhece o estado idle, nós conhecemos o start bit, nós conhecemos, pessoal, o stop bit, que ele chamou de T, então stop bit, que é nível lógico 1, né? O start é nível lógico 0, o stop é nível lógico 1. Nós sabemos, pessoal, sobre o período de bit, que é
possível de calcular, então, né, o baud rate em BPS, a unidade do baud rate, e a unidade do período, né, do tempo de bit, é em segundos, né? Então, aqui no caso, microsegundos. O período de bit, pessoal, ele se relaciona com o baud rate, sendo que um é inverso do outro, né? E aí, pessoal, vamos começar a falar algumas coisas, então, específicas do protocolo RS-232. A primeira, pessoal, é que, ao contrário do exemplo que eu dei para vocês antes, o RS-232, ele é LSB first. Então, ele encaminha primeiro o bit menos significativo de uma comunicação. Então, se eu olhar esse caso aqui, por exemplo, ó, ele vai começar a enviar o LSB. Então, ele vai começar a enviar nível lógico 1, depois o nível lógico 0, nível lógico 1, 1, 0, 0, 0, 1. Então, nesse caso específico, pessoal, a informação que está passando nessa linha aqui é 8. Aqui dá 8, 12, 13, 8D, certo? Então, essa informação aqui, ela começa a ser passada, tá? Do menos significativo para o mais significativo. Então, nesse caso aqui específico é 1, 1, 0, 1, 1, né? Então, 1, 0, 1, 1 é como se eu estivesse lendo o contrário da leitura ocidental. Pessoal, esse de mandar o LSB primeiro, tá? É uma regra, a gente não tem como mudar, tá? Então, o protocolo RS-232 é assim que ele funciona. Pessoal, existe uma opção aqui que entre o start e o stop, nós podemos ter entre 5 e 8 bits de informação. Isso, pessoal, é uma configuração que o 232 permite, tá? Então, na época que ele foi imaginado, podia ter alguns casos onde não precisava de 8 bits, podia ser 5 bits, tá? Então, se a gente pensar na tabela ASCII, por exemplo, a tabela ASCII, a gente consegue representar todos os bits com 7, todos os caracteres, né, com 7 bits. Então, se eu estou só representando ASCII, eu não preciso usar 8 bits no dado, eu posso usar 7. Então, é um caso específico que no pacote 232 eu poderia simplesmente enviar 7 bits e não 8, tá? Então, já fica uma dica para vocês, ó. Lá no Modbus ASCII, nós usamos 7 bits aqui na quantidade de bits do pacote, beleza? Mas nós podemos colocar entre 5 e 8, tá? Então, no Modbus RTU, por exemplo, nós usamos 8 bits, no Modbus ASCII nós usamos 7 bits nessa opção. Então, pessoal, olha só. A quantidade de bits é a segunda opção que eu estou falando para vocês. Então, vamos começar a falar aqui sobre as configurações do 232. A primeira é o baud rate, certo? A gente precisa configurar o baud rate antes da comunicação. A segunda que nós precisamos configurar antes da comunicação, quantidade de bits do pacote. Uma terceira configuração, pessoal. Nós podemos escolher entre 1 ou 2 stop bits, beleza? Ou seja, esse tempo aqui, ó, que ele vai ficar no final, que é no nível lógico 1, esse tempo aqui pode ser o tempo de 1 bit ou de 2 bits. Então, a terceira configuração que o protocolo RS-232 permite é a quantidade de bits de stop. Pessoal, o que o protocolo Modbus recomenda, por exemplo? Então, vamos dar o exemplo do Modbus. O Modbus ele recomenda que os dados tenham sempre o pacote 232, né, que vai passar o Modbus, tenha sempre 11 bits. O que isso significa? Que no caso do RTU, pessoal, nós usamos 8 bits de dados, mais um de start, um de paridade, que é o que a gente vai falar mais para frente, e um de stop. Então, 8, 9, 10, 11. Formou 11 bits, que é o que o protocolo recomenda. E no caso do ASCII, pessoal? No caso do protocolo ASCII, de dados nós temos 7. Nós temos um de start, normal, que nós não podemos correr dele.
Nós temos um de paridade, que é o que eu vou falar logo em seguida. Então, para completar os 11, pessoal, ele recomenda a gente colocar 2 de stop. Beleza? Então, fica 7, 8, 9 e 10 e 11. Então, é a recomendação Modbus, tá? Não é obrigatório, mas é a recomendação que a LIDAR, que o protocolo fornece, tá? Que a gente utilize sempre dados com 8, sempre o pacote 232, né? Com 11 bits. Então, se a gente vai usar o ASCII ou o RTU, a gente modificaria a quantidade de stop. Então tá, pessoal, olha aqui nós já temos 3 configurações. Eu falei para vocês já, pessoal, então entrou ali um spoiler na fala, que foi a tal da paridade, pessoal. Para a gente entender a paridade, ela é um conceito bem tranquilo, tá? Vocês vão perceber que em rede de comunicação quase nenhum conceito é difícil de entender. Nós temos um bit aqui, pessoal. Entre o final da informação e o stop, nós temos colocado um bit aqui, pessoal. Esse bit é o que a gente chama de paridade. Então, a paridade nada mais é do que um bit adicionado no final dos dados, onde a função dele, pessoal, é muito similar com o CRC do protocolo Modbus. Ou seja, ele vai dizer se os bits da informação estão corretos. Essa é a função da paridade, beleza? Pessoal, a paridade nós temos 2 opções para ela, que nós podemos escolher qual que nós vamos utilizar. Nós temos a opção dela ser par ou dela ser ímpar. Então vamos imaginar, pessoal, a paridade par significa que sempre haverá quantidade par de uns. Então, se eu contar a quantidade de nível lógico 1 no nosso pacote, sempre vai ser par. Se eu estiver utilizando a paridade par. Se eu estiver utilizando a paridade ímpar, pessoal, a quantidade de uns será ímpar. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês, pessoal. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu contei quantos uns eu tenho no meu pacote e eu tenho 4 uns. Se a minha paridade é 0 aqui, pessoal, no meu pacote inteiro eu tenho par, nível lógico 1. Então, significa que nesse caso aqui, ó, a minha paridade, com certeza, tá? Apesar de não estar sendo colocado no exemplo, mas a minha paridade foi par. Tranquilo? Por quê? Eu tenho um bit de paridade e eu sei, né? Eu contei aqui quantos bits 1 eu tenho no pacote, eu sei que é par. Então, outro exemplo, pessoal. Qual seria a paridade? A pergunta aqui. Qual a paridade? Qual o bit de paridade? Vamos modificar a pergunta. Qual o bit de paridade se está sendo utilizada a opção ímpar e o dado é... Vou inventar um dado aqui. 27. Então, pessoal, eu quero passar a informação. 27, eu estou usando a opção de paridade ímpar e aí eu quero saber qual valor que eu tenho que ser, deve ser colocado no bit de paridade, tá? Então, vamos fazer essa conta. Como que eu tenho que fazer, pessoal? Olha só. Se a opção que eu escolhi for ímpar, quer dizer que no meu pacote final, com certeza tem que ser número ímpar de uns. Então, vamos ver, né? Como que tem que ser o pacote para 27. Então, olha só, eu vou ter o start bit, depois eu vou começar do LSB, né? Então eu começo do LSB primeiro, mas eu vou aqui, né, transformar para binário para ficar mais fácil. Então 00, 10, 0111, tá? Então o meu número 27 em hexadecimal em binário ficaria dessa forma. Para eu transformar no pacote 232, eu vou simplesmente então começar o do LSB primeiro. Então 1110, 0100. E aqui eu sei, pessoal, nessa posição eu sei que vai ser o meu bit de paridade, né? Que é o que eu pedi, né? Para ser calculado.
Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 bits 1. Nesse caso, então, pessoal, para que dê o número ímpar e a opção esteja correta, né? Minha paridade aqui, com certeza, tem que ser nível lógico 1. E aqui o stop. Então, 1, 2, 3, 4, 5. A quantidade final de bits é ímpar, portanto, né? A minha paridade está correta. Pessoal, se a paridade der incorreto, vamos supor, nesse caso aqui, ó, o dispositivo de envio encaminhou certo a informação, dessa forma como foi desenhada, e o dispositivo de recepção viu que a paridade dele, né, deu incorreta, ele recebeu o número par de uns no pacote. O que ele faz? Ele descarta, pessoal. Beleza? Então é como se a checagem tivesse dado errado lá no Modbus, que o dispositivo de envio faz a conta, o dispositivo de recepção faz também a mesma conta, e se essa conta, o resultado não for igual, então aquele pacote é todo descartado. Aqui no RS-232 é a mesma coisa, tá? O dispositivo de envio calcula a paridade, o dispositivo de recepção também calcula essa paridade, e se a paridade, pessoal, no resultado não der igual, nos dois casos, então o dispositivo que está recebendo a informação sabe que houve um erro de comunicação. Pessoal, então essa, né, seria a quarta opção, tá? Então a quarta opção aqui é a tal da paridade. Por fim, pessoal, nós temos uma última opção, que eu já vou adiantar para vocês o nome dela, mas não vou falar sobre ela nesse vídeo, que é a tal de controle de fluxo. Então aqui, pessoal, nós temos uma quinta opção no protocolo RS-232, que é o tal do controle de fluxo. O controle de fluxo, pessoal, nada mais é do que uma forma onde um dispositivo conversa com o outro pedindo, tá? Do tipo, olha, eu estou muito ocupado nesse momento, espera aí, segura esses dados um pouquinho, quando eu ficar desocupado, você me manda esses dados. Então é o seguinte, ó, um dispositivo está comunicando com o outro, então o A está comunicando com o B. Imagina, por exemplo, que o dispositivo A seria um computador, o dispositivo B uma impressora, por exemplo. Pessoal, é normal a gente pensar, né, que o computador, a comunicação vai ser muito mais rápido do que a impressora. Então, se a impressora está imprimindo, pessoal, está recebendo as informações por RS-232. E aí ela está imprimindo, só que ela é lenta. Então, o que ela faz? Ela fala para o dispositivo A, o computador, por favor, segura esses dados que eu não consigo imprimir. Na hora que eu já conseguir chegar nesse nível de impressão, né, que eu conseguir adiantar meu trabalho, você envia o restante das informações. Então, pessoal, o controle de fluxo é uma informação do dispositivo de recepção para o dispositivo de transmissão, habilitando ou não a comunicação, beleza? Então, o que é o controle de fluxo? É um sinal do dispositivo de recepção para o de transmissão, habilitando ou não a comunicação. Beleza? Pessoal, esse controle de fluxo aqui tem duas opções. Ela pode ser por hardware. Se ela for por hardware, pessoal, então vai mexer lá nos fios, né, que seria a parte física do protocolo. Então é por isso que eu não vou falar para vocês dela agora, tá? E o controle de fluxo também pode ser por software. Nós vamos ver que esse por software, pessoal, ele é mais restrito, tá, e menos utilizado. Então, seria um sinal de comunicação, tá, para esse habilita. Pessoal, eu espero que até agora, né, então tenha ficado claro. A ideia desse vídeo era que vocês entendessem qual que era o formato básico de funcionamento do protocolo e principalmente quais são as configurações que vocês têm que executar aqui, tá? Então são 5 configurações do protocolo RS-232. Então se vocês têm um dispositivo Modbus que vocês querem interligar, pessoal, qualquer dispositivo Modbus que vocês vão interligar, vocês precisarão regular essas 5 opções que o protocolo RS-232 tem, mais a configuração normal do protocolo Modbus, que é
o endereço do escravo, beleza? Espero que tenha ficado claro tudo isso, pessoal. Até mais.